Olá, queridos, tudo bem? Vamos agora falar sobre regionalização e as regiões brasileiras. E aí, o primeiro vídeo ele precisa ser sobre o processo de regionalização, tudo bem? Então, esse vídeo aqui ele é bem rápido, mas ele é importante para a gente saber o que a gente está vendo e saber reconhecer as diferentes formas de regionalizar o Brasil. Então, não tem outro jeito de começar, a gente tem que falar sobre o conceito de região. Eu acho que vocês já sabem, mas nunca é demais lembrar. Região é um espaço delimitado por uma característica comum a todos que a compõem. Então, se eu falei que tal região pertence se eu falei para você que tal espaço pertence à região A, significa que esse espaço também possui a característica A. E todos os outros espaços que foram regionalizados junto com ele também possuem característica A. Por isso que região é uma ferramenta incrível de estudo. Graças à região, você não precisa ficar vendo características de todo mundo e meio que decorando e pegando coisas repetitivas. Não, você vira e fala assim, o que eu quero estudar do Brasil? Ah, eu quero estudar as vegetações. Então eu não vou olhar o estado do Amapá, depois de Rondônia, depois de Roraima, depois do Pará, depois do Acre, para descobrir que todos eles têm floresta amazônica. Eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou regionalizar o Brasil dentro daquelas áreas que possuem floresta amazônica. E aí você fala, ah, beleza. Aí eu olho de uma vez e consigo entender todo um critério que eu quero estudar. E aí a palavrinha que eu destaquei aqui para você. Não se regionaliza sem escolher um critério. O mesmo espaço ele pode fazer parte de várias regionalizações. Vou dar um exemplo para vocês. Eu posso olhar para isso aqui e entender que eu estou, por exemplo, falando do Oriente Médio. Eu posso, claro que posso. O Oriente Médio é uma região de clima árido, sem dúvida. Se eu pegar o mundo e regionalizar em climas áridos, uma das regiões que vai aparecer é o Oriente Médio. Ah, mas eu também posso chamar de região de conflitos? Não todo o Oriente Médio, o mapa ele destacaria alguns lugares, mas sem dúvida nenhuma eu consigo, dentro do Oriente Médio, botar um mapa de região de conflitos. Ou seja, a mesma porção do espaço ela pode ter diferentes formas de se regionalizar dependendo do critério que eu escolhi utilizar. É por isso que a gente tem diferentes regiões e algumas questões cobram de você saber qual é a região, só de olhar, entendeu? Aí você fala assim, mas como é que eu vou saber qual é a região só de olhar? A gente tem algumas dicas, tudo bem? A gente tem algumas dicas. Por exemplo, as que mais caem são as regionalizações, que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão entender, ou coisas como vegetação, bacias hidrográficas. Então, esses são os mapas que mais aparecem. Então, você reconhece o mapa de vegetação do Brasil? Você vai ver a Amazônia, você vai ver a Mata Atlântica, você vai ver a Caatinga, você vai ver o Pantanal, o Cerrado, a Araucária, a Pampa. Você já viu isso, você já está acostumado. Pode cair mapa de clima? Pode cair mapa de clima, eles são muito parecidos. E aí você vai ser capaz. O mais diferente que as pessoas geralmente têm dúvida é o de bacia hidrográfica, mas eu tenho certeza que vocês vão lembrar. A bacia amazônica gigante, aí do lado, a Tocantins Araguaia gigante também, as bacias do Atlântico, lembra? Então, assim, geralmente pedem para você reconhecer isso, mas na maior parte das vezes ele te bota vários mapas e no final ele vai querer que você entenda de qual regionalização a gente está falando. Então vamos lá, só para a gente pontuar bem. O Brasil tem uma divisão oficial que é a do IBGE, que é a que você conhece. É a que você conhece. É a que divide o Brasil em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Tudo bem? Essa é a nossa divisão oficial, tá? Que você conhece. 7 estados, 9 estados, 3 estados, 4 estados e 3 estados. Tudo bem? Isso é a divisão do Brasil como a gente conhece hoje. Vamos lembrar, isso aqui é muito criticado, muito criticado. Por quê? Porque o Brasil ele tem tanta informação, ele é tão rico, ele tem tanta coisa para falar, e o critério utilizado foi a posição geográfica. Por isso o nome das regiões é Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Preste atenção do que é o Centro-Oeste. Todo mundo que está do meio para o Oeste vai virar o quê? Centro-Oeste. Olha que loucura. Olha esse critério que não te ajuda a estudar praticamente nada. Você percebe? Olha qual foi a única informação que eu te dei. Do meio para oeste, todo mundo vira centro-oeste. Então, esse critério, essa posição geográfica, não nos ajuda a estudar. Pensa quantas coisas o Brasil poderia. Pensa quantas coisas o Brasil poderia ter de divisão se a gente decidisse falar sobre população mais rica ou mais pobre, áreas com mais ou menos concentração fundiária, área com mais ou menos violência.
Aí você fala assim, mas Hans, mas isso não ia mudar muito a característica do Brasil? Não, porque os estados continuariam sendo os estados. Eu só agruparia os estados de uma maneira mais ou menos coerente. Mas, enfim, essa é a nossa divisão oficial. E uma divisão que a gente mais estuda e que ela é uma proposta mais interessante, óbvio, vocês vão ver, é o que a gente chama de divisão geoeconômica, tudo bem? De um cara chamado Pincher Geiger. O que acontece? O que o Geiger falou? O Geiger falou o seguinte, olha, dividir o Brasil em posição geográfica não faz o menor sentido. A gente tem que levar em característica o seu passado social e econômico, assim como a sua realidade atual social e econômica também. Então a gente vai juntar aí um pouco do passado com o presente. Vamos ver quais são as regiões que apresentam essas condições parecidas. E aí do Brasil ele vai escolher 3, tudo bem? Uma coisa interessante para te ajudar a reconhecer o mapa do Geiger. Tanto do IBGE quanto do Milton Santos, que eu vou falar daqui a pouco, eles respeitam os limites do Estado. Tudo bem? Então, um estado, ou ele está numa região ou em outra, eles não misturam. O Geiger não. O Geiger, ele rompe a barreira dos estados, porque ele fala justamente que o estado não é homogêneo. Então, dentro do estado tem características diferentes. Então, por exemplo, quando a gente olha para a Amazônia, ele vai chamar a Amazônia de fronteira do capital. O que isso significa? Isso significa que a Amazônia é uma área de novos investimentos, que obviamente vai pegar a região norte, mas também vai pegar um pedaço do Maranhão, mas também vai pegar a maior parte do estado do Mato Grosso. Por quê? Porque esses estados apresentam manchas de Amazônia, porque esses estados recebem investimento, porque esses estados são alvo de grupos que querem terras. Então, como ele pega a característica social e econômica, ele fala, olha, então esses estados vão ser jogados para cá, o Maranhão e o norte do Mato Grosso. Assim como o Nordeste, que ele chamou de região das perdas, e aí é óbvio que eu não preciso nem comentar que a gente vai ter vídeo sobre cada uma dessas 3, então eu vou explicar os termos. Quando ele fala do Nordeste como a região das perdas, e ele vai explicar as perdas que ele usou para criteriar, ele coloca o norte de Minas Gerais como parte do Nordeste. Por mais que seja Minas Gerais, que oficialmente esteja no Sudeste, o norte de Minas Gerais, o Vale do Jequitinhonha, é considerado uma região nordestina na visão do Geiger, por conta de algumas características sociais e econômicas parecidas. Tudo bem? Assim como o Centro-Sul foi chamado de core área, que seria mais ou menos a expressão coração econômico. Tá? Não é a tradução exata, mas é como a gente entende. Ser a core área de qualquer coisa é ser o coração econômico daquilo. Tá? Posso usar o termo core área política? Pode, mas geralmente ele é o coração econômico porque é aquilo que faz funcionar. A associação com o coração é o coração bater faz o corpo funcionar. A economia funcionar faz o país funcionar. Vem daí. Ele chamou o Centro-Sul de core área. Por quê? Porque é a área que mais tem investimento, capacidade de investimento, e aí junta o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste, menos aquelas partes que perderam, do Mato Grosso e do Norte de Minas Gerais. E aí essa é por onde a gente vai estudar. Tá? O que o Milton Santos fez? Ele seguiu esse caminho aqui, esse mesmo caminho. A diferença é que ele respeita o limite dos estados, eu te falei isso. Ele segue esse mesmo caminho, só que ele faz uma pequena divisão. Ele fala o seguinte, eu entendo chamar o Centro-Sul de Centro-Sul. Por quê? Porque ali tem dinheiro, porque ali tem influência política, porque ali tem uma série de coisas. Mas na visão dele, o Centro-Oeste respira características muito próprias para fazer parte do Centro-Sul. Então ele chama o Centro-Oeste, que ele chama atenção para a ideia do agronegócio, para isso tudo, e chama o Sudeste e o Sul de região concentrada. Tudo bem? Que faz sentido, é o mesmo raciocínio do Geiger, só que ele bota o Sul e o Sudeste. E ele ainda fala da região concentrada, que é São Paulo. Ele fala assim, no Brasil, claramente nós temos uma região concentrada. E dentro dessa região concentrada, a gente consegue perceber uma região ultraconcentrada, que é São Paulo. Então a gente acaba chamando São Paulo de região concentrada da região concentrada. Tudo bem? Eu acho que foi. Acho que esse vídeo aqui foi tranquilo, ele é rápido mesmo e ele ajuda a gente a entender esse pedaço, tá bom? Continua aí e já volto.